Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais do estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós falaremos sobre a lição 16, que é a carta de Paulo a Efésios. E nós vamos dar início, mas antes disso vamos orar pedindo a Deus a sua bênção. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade e pedimos pela Tua graça, Tua misericórdia, que o Seu Espírito Santo possa nos fazer compreender tudo aquilo que nós vamos estudar, aquilo que nós vamos meditar na Tua Palavra e cada dia possamos crescer no conhecimento da Tua Palavra para que assim sejamos edificados, Senhor. Abençoe Teu povo, abençoe a igreja, abençoe, Senhor, meu Pai, todos aqueles que vão estar assistindo essa aula, que eles possam ter a compreensão, Pai, possa ser abençoado. Isso é o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o livro de Éfesos é uma epístola mais estudada no Novo Testamento. Não sei se os irmãos sabem disso. Mas os grandes homens de Deus foram fortemente impactados por Éfesos ao longo da história. Samuel Coleridge chamou-se, entre aspas, a divina composição do homem. Fecha aspas. João Calvino considera o Efésios seu livro favorito da Bíblia e John Quinos pediu que os sermões de Calvino em Éfesos fossem lidos para que em seu leito de morte. Então a gente vê aí que o autor da lição, ele escreveu vários dizeres, de alguns autores, que relataram que o livro de Éfesos, a carta, a epístola de Éfesos, ela é muito lida e estudada. E, entre aspas, o autor fala que tem sido dito que esta epístola contém a mais profunda verdade revelada aos homens, e talvez a igreja de Éfeso estivesse mais bem preparada do que as outras para ser receptora de tal verdade, uma vez que a longa permanência de Paulo ali poderia ter lhe dado melhor preparo para ouvi-la e entendê-la. O conteúdo da epístola transcende a qualquer questão pessoal ou local, ou seja, o que está escrito em Éfesos é de aplicação para qualquer crente ou igreja cristã. Efésios define a oposição do salvo pela graça, apresentando implicações práticas à vida cristã. Ensina que há necessidade de vida digna em Cristo. E aí nós temos a visão panorâmica, que os irmãos que tiverem a revista pode estar lendo que no grupo, o grupo que o autor sempre coloca é a Epístola Paulina Eclesiástica, tá? Quer dizer, uma epístola é uma carta de Paulo à igreja, quer dizer, Epístola Paulina Eclesiástica. O autor, sabemos que foi Paulo, como já foi tido, e a data que foi escrita foi 61 depois de Cristo. O local, acredita que foi em Roma, quando Paulo esteve na prisão. E o alvo, qual era o alvo? É os cristãos de Éfeso. E o versículo-chave é Éfeso 4:1, que nós poderíamos até ler, já que é um versículo só. Vamos lá, 4:1 que diz: portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-os que andeis como é digno de vocação com que foste chamado. Então, essa é o versículo-chave. E a expressão-chave é a vida prática em Cristo. Nós temos aí no item 1.2 o esboço, que é o plano da salvação pela graça, que é a doutrina, que é em Éfeso 1:3, a nossa posição. Tem os deveres, que em Éfeso 4:5, nosso andar, e a defesa, que é Éfeso 6, nossas armas. Então a gente tem aí no item 3, Efésios em uma sentença. Paulo ensina que viver de modo digno da nossa vocação pela nossa posição em Cristo.
Já no item 2, fala sobre a cidade de Éfeso, que ela é localizada a 1.600 metros da costa do mar. Éfeso era a capital da Ásia Menor e a cidade era bastante conhecida por ser grande centro religioso, político e comercial da região. Em Éfeso estava um dos mais famosos templos dedicados à deusa Artemis, que é, entre aspas, Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo era extremamente luxuoso para a época e demorou 220 anos para ser concluído. Olha, demorou tempo, hein? O médico Lucas escreveu sobre a influência da deusa Diana em Atos 19, 23 até o 41. Os moradores da cidade também se orgulhavam do teatro local, que comportava cerca de 2.500 pessoas. Tá? Então aí temos o Efésios para hoje, que é uma pergunta: você saberia dizer qual o principal pecado da cidade? O que você pode fazer para refreá-lo? Né? Então, no item 3 temos: Paulo visitou Éfeso ao retorno de sua segunda viagem missionária, deixando ali o casal Áquila e Priscila. Está lá em Atos 18, no versículo 18 a 21. Em sua terceira viagem missionária, o apóstolo passou cerca de 3 anos em Éfeso, conforme Atos 19, 1, 20. Nesse período, teve suficiente influência para reprimir o culto a Diana, a tal ponto que os adoradores da deusa se levantaram contra ele, tornando necessária a sua partida para a Macedônia. Claro, porque o povo adorava essa deusa, né? Essa Diana, e quando Paulo foi contra, né? Ele teve que necessário que ele saísse da cidade, porque poderiam até matá-lo, porque as pessoas, quando elas são idólatras, elas têm aquela imagem, aqueles que consideram como Deus falso, né? Falso Deus, mas eles não querem que revolte ou volte contra os deuses dele, porque eles estão na ignorância espiritual, fez de adorar o verdadeiro Deus, né? Que o Paulo pregava, e a Jesus Cristo como o único Senhor Salvador. Eles achavam que tinham que adorar a deusa, né? Porque foram ensinados assim, e aí quando alguém vai contra, né? Eles se revoltam. No retorno da terceira viagem, Paulo parou em Mileto e mandou buscar os presbíteros de Éfeso, e quem dirigiu suas palavras de despedida. Está lá em Atos 20, 16, 38. E Timóteo ficou como líder da igreja em Éfeso. Tá? 1 Timóteo 1, 3. Segundo Produz, né, esse escritor, entre aspas, a carta a Efésios é impessoal, porque foi enviada pelo menos a igrejas espalhadas ao longo da rota de Éfeso a Colossos, com destinação a Tiquito e Filemão. E Tiquito foi instruído a ler esta carta nas igrejas, depois relatar quaisquer questões pessoal que Paulo tinha para cada igreja. Fecha aspas. Então, a gente tem aí no quadrinho Efésios para hoje, que também é uma pergunta, né, e uma afirmação. Como você influencia as pessoas no seu redor? Né? A atenção de Paulo para com os Efésios nos ensina que somos responsáveis por aqueles que influenciamos e nos cabe cuidar dele. Tá? Enquanto a gente vai em conta uma pessoa que é idólatra, né, a gente tem que saber influenciar ela na palavra de Deus e aquilo que Deus diz contra a idolatria. E no caso, orar por ela e cuidar dela e não ofendê-la, nem buscar também ofender aqueles que eles adoram, mas tentar tomar o cuidado para falar sobre a palavra de Deus, né? Sobre a idolatria e tal, mas sem ir diretamente contra o Deus, aqueles falsos deuses que eles adoram. No item 4 temos o conteúdo. Efésios é carregada de informações sobre a doutrina básica da fé cristã. Primeiro, o apóstolo fornece uma bela fundamentação da doutrina de Cristo. Depois, apresenta o aspecto prático da vida cristã, como resultado da base teológica
comunica no início da epístola. Por fim, Paulo discorre sobre nossas armas contra o inimigo, que a gente vê lá no capítulo 6, que ele fala sobre as armaduras de Deus, que nós podemos até ler depois no final. A doutrina, no 4.1, fala sobre a doutrina e a nossa posição, tá? Aí, entre aspas, o autor diz: a fim de ajudar seus leitores a valorizar a magnitude da graça divina, o apóstolo contrata o domínio que o pecado exercia sobre eles, antes de se lhe converterem. Com a libertação de tal tirania, após a conversão, também ressalta o fato de que a salvação é algo totalmente merecido, e ela é dada mediante a graça divina, por meio da fé, independente das boas obras que possam conferir mérito. A graça divina manifesta-se, sobretudo, na redenção dos gentios, arrancando do paganismo e unindo-se aos judeus no seio da igreja. Fecha aspas. Aí diz: somos escolhidos pelo Pai, somos redimidos pelo Filho e somos selados pelo Espírito Santo. Aí a gente vê que a Trindade, ela tem cada um o seu papel, no qual a gente vê aqui que nós somos escolhidos pelo Pai, somos remidos pelo Filho e somos selados pelo Espírito Santo. Homens sem Cristo. Quem são esses homens sem Cristo? Considerados mortos, né? Completa incapacidade, preso aos valores do mundo, preso a Satanás, preso à vontade da carne, enquanto, quer dizer, lá que no Efésios 2:1 fala que os mortos são mortos pelos vossos delitos e pecados. Já o homem em Cristo, ou melhor, com Cristo, né? Ou em Cristo, ele é vivo, né? É favor divino. Por quê? Ele é vivificado com Cristo, ele vive com Cristo, ressuscitado em Cristo, que nós fomos já ressuscitados, vamos dizer, porque nós morremos por pecado e nascemos para a vida eterna. Assentado com Cristo, quer dizer, nós temos esse privilégio de estarmos assentados com Cristo, porque nós somos co-herdeiro. A palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiro com Cristo, somos da promessa, da herança. E pela graça, como diz, né, entre aspas, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não é de vós, é dom de Deus. Está em Efésios 2:8. Aí no 4.2 fala sobre os deveres do nosso andar. A partir do capítulo 4, Paulo avança no seu ensino, estabelecendo novos padrões nos quais a igreja deve andar. Voltar-se do que Deus tem feito para que nós deve ser e fazer a doutrina para a prática, né? Como nós cristãos devemos andar. Então vamos lá. Apelo para a unidade do corpo, né? Que lá entre aspas fala: rogo-se, pois, versículo 1. A unidade depende das qualidades morais. Precisamos ser humildes, ter mansidão, longanimidade, convivência pacífica uns com os outros e amor. E temos a unidade mantida pelo esforço de cada um. Nós temos que se esforçar por isso. E a unidade da igreja surge na unidade de Deus. Há somente o corpo, porque há um só Espírito. Há uma só esperança, isto é, uma só fé, um só batismo, porque há um só Senhor, Jesus Cristo. Há uma só família, porque há um só Deus e Pai. Então, a necessidade dos dons também. A descrição, como diz aí na revista. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Os dois últimos dons podem significar um único pastor-mestre. Tá? Isso são os dons, porque uns são para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastor e outros para mestre. Cada um tem o seu dom. O propósito, aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Somos nós. Porque, quanto a os dons, as profecias, porque o pastor prega, o evangelista evangeliza, os mestres ensinam
Então, o propósito é tudo para aperfeiçoamento de nós, que somos os santos. O objetivo, a unidade e maturidade do corpo de Cristo. Porque quando nós nascemos, nós somos bebês espiritualmente. Mas conforme nós vamos crescendo no conhecimento da palavra, nós vamos ter maturidade espiritual. E após expor sobre a unidade da igreja e a necessidade dos dons, o apóstolo se preocupa em estabelecer bases da santidade na vida cristã, lembrando que a pureza é uma característica do povo que pertence a Deus santo, ao Deus santo. Em Éfeso 4, 17 e 19, Paulo descreve a causa da perversão dos gentios incrédulos. Depois o apóstolo relembra a seus leitores do que foi ensinado por Cristo. Por fim, apresenta alguns exemplos práticos de santidade. Não contém mentira, quer dizer, nós devemos falar a verdade. Não se deixe levar pela raiva, nem guarde rancor. Não podemos deixar que o ódio tome nosso coração. Não furtem, mas trabalhem e contribuam. Não use o pouco para o mal, mas para o bem. Não seja maldoso ou amargo, mas bondoso e amoroso. Não fale bobagem e baixaria, mas lembre-se sempre de agradecer ao Senhor. Tá? Então, isso é muito importante, a gente estar meditando nessas coisas, né? O que devemos fazer e o que não devemos fazer, e buscamos sempre esse conhecimento. O apóstolo ainda apresenta uma série de deveres sobre relacionamento. O dever das esposas, que fala nessa carta, né? Está lá em Efésios 5, 22, 24. Os deveres dos maridos também, que está em Efésios 5, 25, 33. Os deveres dos filhos, né? Que com o relacionamento, como deve obedecer e respeitar os pais. Está em Efésios 6, 1, 3. Os deveres dos pais, né? Em relação aos filhos, que é Efésios 6, 4. Os deveres dos servos, né? Que é Efésios 6, 5, 8. E os deveres dos senhores, que é Efésios 6, 9. Isso tudo nós podemos ver lá nessa carta de Paulo aos Efésios. Aí tem aqui o Efésios para hoje, né, que tem uma pergunta e uma afirmação. Nunca diga que o ensino doutrinário não é importante. A boa conduta depende integralmente da boa doutrina. Efésios ensina ao cristão que não é suficiente ter apenas conhecimento da doutrina de Cristo, mas é necessário conhecê-la e praticá-la, a fim de viver segundo a vontade de Deus. Você já notou como as questões de família são frequentes na Bíblia? Está sempre falando sobre a família. Aí a família é um projeto de Deus e dedique a sua família. Claro, a família é um projeto de Deus, é uma coisa que Deus criou e devemos manter sempre um bom relacionamento entre seus familiares. No 4.3 fala sobre a defesa de nossas armas, né? Que ela já mencionado no Efésios 2.2 e 4.7. O diabo é relembrado por Paulo nessa seção. O escritor não nos fornece nenhuma bibliografia do diabo e nenhuma explicação da origem das forças das trevas, apenas admite a existência delas como um terreno comum entre ele e seus leitores. Em seguida, mostra como é possível vencer esse inimigo, usando a armadura de Deus. Porque a gente vê que o inimigo, como tem aqui no quadrinho, ele é poderoso, ele é maligno e astuto. Mas qual é a nossa arma? A nossa arma é a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação e principalmente a palavra. Porque Jesus venceu o diabo depois dos seus 40 dias de Jesus através da palavra. Qual é o manuseio? Dependência constante em Deus, oração e súplica e intercessão, que também tem muita importância. Devemos também ter essa questão. E na questão do jejum também, que o autor aqui não anuncia, mas, que ele menciona, mas podemos dizer que devemos também, em certas ocasiões, para até expulsar certos demônios,
e vencer a cilada do diabo, é preciso jejum. Qual o objetivo? Fazer a verdade do Evangelho conhecida, tá? Porque é o Evangelho de Jesus que liberta, que salva, né? Que cura. E Efésios para hoje. Existe um inimigo ativo, mas Deus está conosco e nos fornece as armas. Para vencermos, lembre-se de equipar-se com a armadura de Deus. Não deve ser uma operação mecânica, mas deve ser cercada de oração e leitura da Bíblia. Quer dizer, nós temos que orar sempre e sempre estar lendo a Bíblia. Partindo aqui para a conclusão, fala que o apóstolo Paulo escreveu Efésios para encorajar aquela igreja a viver em amor e unidade no corpo de Cristo. Amar sinceramente nosso Senhor Jesus Cristo é possível se o conteúdo de Efésios for uma realidade diária no nosso andar, né? Desde que nós andamos com Cristo. Então. Aí vemos isso aqui para reflita e decida nesse quadrinho que é da semana. Vamos lá. Na segunda-feira, Efésios 1:3, 14 diz: Cristo é o autor e consumador de nossa redenção. Você crê nisto? Claro, que Ele é o nosso autor e o nosso consumador. Terça-feira, Efésios 1, 15 e 23, leia a oração de Paulo. Você tem exaltado o Senhor pelo que Ele faz? Quer dizer, a gente tem que exaltar o Senhor por todas as coisas. Está sempre graças a Deus, né? Tudo que Ele tem feito, a gente sempre agradecer e exaltar, louvar e adorá-lo. Quarta-feira, Efésios 2, 1, 22. O plano de Deus é sempre melhor. Você crê nessa verdade? Sim. Nós podemos fazer plano, mas a resposta certa vem do Senhor. E os planos de Deus são maiores que o nosso. Na quinta-feira, Efésios 3, 1, 13 diz: Deus não faz exceção de pessoas. Pregue o Evangelho a todos. Claro, nós não podemos fazer exceções de pessoas, mas pregar o Evangelho a toda criatura, né? Porque isso é o correto diante de Deus. Aí na sexta-feira, agora em Efésios 4, 1, 6, Deus exige unidade na sua igreja. Promova a unidade. Quer dizer, sempre buscamos estar unidos, tá? Para não haver desavença e sempre estar em oração, orando um pelos outros e nos perdoando também. No sábado, Efésios 5, 3, 21, existe uma luta espiritual travada pelos crentes. Esteja preparado para a batalha. Sim, a gente sabe que nós, como crentes, nós temos perseguições, sofremos perseguições, né? Mas a gente tem que sempre estar a palavra. Como? Através da palavra, né? E através da oração. E no domingo, para fechar, em Efésios 6, 10, 20, Deus oferta as armas para lutarmos contra o mal. Lute com as armas certas, né? A gente tem lá em Efésios 6, né? Que fala sobre a armadura de Deus, né? Que são revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Pois não temos luta contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e contra a potestade. Então, nós temos que usar a palavra, que é a espada do Espírito, né? E também orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiar isso e com toda perseverança e súplica a todos os santos, né? Que nós temos que estar sempre orando e buscando essa palavra. Eu agora, já que eu fui assim até breve na revista, né? Pelo menos hoje eu tenho muita ênfase à revista, o que o escritor escreveu, mas eu queria deixar para os irmãos aqui uma breve introdução nessa carta de Paulo ao Efésios, que diz que a carta de Paulo aos Efésios é uma das joias mais belas de toda a literatura universal. Tesouro belíssimo e muito precioso, e pode ser encontrado em cada versículo dessa obra inspirada. Aqui Paulo não trata de problemas particulares, como faz na maioria das suas cartas. Ao contrário, descerra as cortinas do tempo, penetra nas partes mais profundas da eternidade e traz ao homem a verdade mais consoladora da graça. Os grandes temas da fé
cristã lança a coroa dessa epístola. Os capítulos mais destacados do estudo da salvação humana e da eclesiologia pode ser encontrado nessa obra-prima do apóstolo. Paulo começa essa carta como um maestro regendo a igreja. A noiva gloriosa de Cristo é uma grande orquestra, já que na introdução leva seus leitores ao êxtase de felicidade, de louvor a Deus, como que no fôlego só despeja uma catarata de sua alma em ebulição. As verdades mais gloriosas acerca da obra da Trindade em favor da igreja e a noiva de Cristo. Paulo aborda nessa carta alguns temas que não trata com tanta profundidade nas demais, como a questão da reconciliação dos judeus com os gentios, o mistério do Evangelho, a plenitude do Espírito, a família e a batalha espiritual. Essa é uma carta não apenas teológica, mas, sobretudo, prática. Ela tange de forma profunda e clara os princípios que deve a família e a igreja neste mundo, inundando de escuridão. Nessa carta, como só acontece nas demais, Paulo une de forma equilibrada a doutrina e vida, teologia e ética. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo lança as bases da doutrina e nos 3 últimos aplica a doutrina. A teologia é a mãe da ética e a ética é a filha da teologia. A vida decorre da doutrina e a doutrina é o fundamento da vida. Não podemos glorificar Deus com a plenitude do nosso coração, e com o vazio de nossa cabeça, nem podemos glorificar Deus com a plenitude de nossa cabeça e com o vazio do nosso coração. Conhecimento sem vida é orgulho estéril. Vida sem conhecimento é experiência vazia. Precisamos ter a mente cheia de luz e o coração inflamado pelo fogo. Precisamos de rigor e correção, de doutrina certa e de vida certa. Alguns estudiosos consideram Efésios uma carta circular e não apenas uma epístola dirigida particularmente à igreja de Éfeso, uma vez que Paulo não trata ali de problemas locais, como faz nas outras epístolas, mesmo que isso seja um fato. Isso em nada faz perder integridade e pertinência. Efésios também é considerado uma carta gêmea de Colossenses, escrita no mesmo local, no mesmo período e levada às igrejas pelo mesmo portador. Ambas tratam basicamente das mesmas coisas. Há autores que dizem que a carta aos Efésios alcança um campo mais vasto do que qualquer outra epístola do Novo Testamento, com exceção talvez da carta para os Romanos. Ela abrange os judeus e os gentios, o céu e a terra, o passado e o presente e os tempos futuros. A ênfase fundamental de Colossenses é apresentar Cristo como cabeça da igreja, e a ênfase essencial de Efésios é apresentar a igreja como corpo de Cristo. O apóstolo do gentio escreveu essa carta em sua primeira prisão em Roma. O missionário veterano já tinha passado por aflições terríveis antes de chegar à capital do império. Ele tinha sido perseguido em Damasco, rejeitando em Jerusalém, esquecido em Tarso. Ele já tinha sido apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, encoraçados em Tessalônica, afugentado em Pérea e chamado de tagarela em Antena, e te impostou em Corinto. Enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Enfrentou um naufrágio avassalador ao dirigir-se a Roma e foi picado com uma cobra em Malta. Já tinha sido fustigado 3 vezes com vara pelos romanos e recebido 195 açoites dos judeus. Está lá em 2 Coríntios 11, 24 e 25. O velho apóstolo chegou a Roma preso e algemado. Durante 2 anos ficou numa casa alugada sob a custódia do imperador, vigiado pela 4ª Pretoriana, a 4ª de elite do Palácio Imperial, composta de 16.000 soldados, que encorajou os crentes de Roma a
e escreveu cartas para a igreja das províncias da Macedônia e da Ásia Menor. Longe de se considerar prisioneiro de César, deu a si mesmo o título de prisioneiro de Cristo Jesus. Prisioneiro em Efésios, a igreja, a noiva gloriosa de Cristo no Senhor, e embaixador em cadeias. As circunstâncias, nem mesmo as mais adversas, não levaram esse gigante de Deus a deixar de pregar o Evangelho. Ao contrário, levaram esse gigante de Deus a pregar o Evangelho. Ao contrário, ele foi um canal de consolo para a igreja, porque estava ligado à fonte e tema. Ele foi um pregador de boas notícias e um embaixador do céu, um homem que ardeu de zelo por Cristo e doou-se com a mesma intensidade até a voz ser silenciada pelo martírio. Estudar essa carta é pisar em solo sagrado. Precisamos fazê-la com os pés descalços, o coração embaseado e os olhos untados de lágrimas. Não podemos tratar de coisas tão sublimes com alma seca como o deserto. Não estamos penetrando pelos umbrais de uma obra puramente acadêmica, mas entrando nas salas espaçosas do Palácio do Rei da Glória. Minha ardente oração é que o estudo dessa carta inflame na sua alma e aqueça seu coração. Abra seus lábios e abrece seus pés para anunciar ao mundo que Jesus Cristo nos amou e entregou por nós, que Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Esta é a destra de Deus, Pai, que onde governa soberanamente os céus e a terra, e de onde há de vir para buscar a igreja e sua amada noiva. Amém, irmãos? É isso que eu queria deixar, essa introdução. Quer dizer, na verdade não foi na introdução do estudo de hoje, mas foi uma introdução que eu fiz, de uma leitura que eu fiz, e eu fiz um resumo e quis deixar isso para o irmão. Como é importante essa carta, como outras também são, mas eu acredito que essa carta ela é muito importante para nós, pela doutrina que Paulo traz à igreja, né? Porque aí ele não apenas traz a doutrina, mas traz também as armas que possamos lutar e que possamos apropriar dessas armas que nós temos para lutar contra o inimigo e assim agradar a Deus. Então vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né? Neste momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, por estar dirigindo esse estudo, Senhor, e que eu quero continue me abençoando, Pai, para que eu sempre possa ter capacitado, Senhor, porque eu não tenho condições por mim só, mas eu preciso do Santo Espírito, eu preciso do Senhor para me capacitar, para fazer compreender a Tua Palavra e para passar para os irmãos aquilo que Tu queres, Senhor. Oh, me ajude, ó Pai. E abençoe também cada irmão, a cada irmã que vai ler, vai assistir, Senhor, vai ler a Tua Palavra, vai assistir esse vídeo, vai participar dessa lição da escola, que Tu possa estar abençoando, possa estar livrando de todo mal, que Seu Espírito Santo possa fazer compreender tudo aquilo que está escrito ali na Tua Palavra, no livro da carta de Paulo aos Efésios, que Tu possa estar iluminando a mente e o coração e tira tudo aquilo que atrapalha a leitura da Tua Palavra, todo aquilo que impede a leitura da Tua Palavra, Senhor, porque é através da Tua Palavra que somos certificados, é através que crescemos, Senhor, na graça e no conhecimento. Por isso, Senhor, ajuda-nos, Senhor, orienta, Pai. E tenha um domingo de paz, tranquilidade, abençoe o culto da Tua igreja, abençoe todos aqueles que vão estar ali, que possamos, Senhor, sermos abençoados. Quero abençoar todas as mães, que Tu possa estar abençoando nesse domingo, todas as mães, que possa haver harmonia, união entre as famílias, possa ser liberado perdão, Senhor, aqueles filhos que não falam muitas vezes com a sua mãe, que eles nesse dia possam, Senhor, se arrepender e possam buscar a união, Senhor, o perdão, Senhor. Oh Deus, abençoe, meu Deus, que eles possam também aceitar o perdão. E temos a semana de paz, tranquilidade, prosperidade.
é que nós pedimos e agradecemos em nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmão, e a próxima lição é lição 17, né? Que é outra epístola de Paulo aos Filipenses, né? E nós vamos estar nos preparando, e aqueles irmãos que têm a revista, se puder, já está lendo durante a semana e meditando na epístola de Filipenses, que por sinal, o Filipenses são apenas 4 capítulos. Então isso está até para ler num dia só, né? Tirar uns 20 minutos, uma meia hora, e está para ler esse livro, essa carta, né? Vamos dizer, de Paulo aos Filipenses. Então, meus irmãos e minhas irmãs, até a próxima, e que Deus abençoe a todos.